Qual é o debate? Qual é o tema? Você quer falar? Amanhã a gente vai falar do caso lá do podcast da mulher da casa abandonada, né? Certo. Sim. Todos os furos da história, né? A irresponsabilidade jornalística, a casa foi baleada essa semana. Tá brincando. Né? Que é o Pra quem seguinte, não sabe. o programa do Pavinato é na Jovem Pan News, sábado à tarde. Eu Às não sei, 16 horas. eu assisti a semana passada. E você é uma senhora. Sim, a Carla Albuquerque. Ele e a Carla Albuquerque tem um programa muito legal chamado A Prova de Bala. A Prova de Bala. Eu assisti. Semana passada a gente falou sobre educação financeira, né? E aquele piti da Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul. Né, que ela não queria que passasse o projeto de educação financeira na escola pública. Absurdo, né? Não tem Por quê? Porque as pessoas têm dívida, então elas vão ficar com vergonha de chegar em casa e ver que tem que fazer dívida. Coisa retardada, estúpida. Porque quem precisa de educação financeira é justamente a família endividada. Não, todo mundo precisa. Né? Mas especialmente o endividado, porque ele precisa saber, né, o que ele pode fazer, como é que ele administra aquilo, para não se afundar mais. E para não cair em golpes, em produtos... E até os auxílios governamentais você precisa de educação financeira, porque senão você vai usar auxílio governamental para pagar a dívida. E aí é um auxílio que não auxilia muita coisa, você não mata a fome, você paga o credor. E essa semana, o caso da mulher da casa abandonada, um podcast que o jornalista da Folha, eu falo que ele mirou no Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, e acertou no Léo Dias. Verdade, né? Porque ele começou a falar desse caso, falar da mulher que morava nessa casa abandonada lá em Higienópolis. Começou muito mal, dizendo que ela era procurada pelo FBI e ela não é. Não, dizendo que ela é fugitiva da justiça e ela não é. Que saiu fugido dos Estados Unidos, que tinha e não foi. Nada disso. Nada disso. A gente levantou tudo, pedimos certidão do FBI, pegamos certidão da imigração nos Estados Unidos. E agora, nesses últimos capítulos, ele tá assim, não, mas isso era uma história para criar suspense. Você não pode criar suspense com uma vida real. Você cria um factoide e atrapalha a vida da pessoa. A pessoa levou uma bala na casa dela, ele queria um filme. Não, calma, essa história ela é muito polêmica. Então, mas peraí, isso aí foi uma matéria... podcast da Folha. Folha de São Paulo? Exatamente. Podcast. Ah, tá. Podcast de crime. Felite, entendi. E ele criou a Casa da Mulher Abandonada. Ele falou, eu tô intrigado, uma casa abandonada num bairro nobre de São Paulo, Higienópolis. Eu falei, porra, mas o que tem em São Paulo é casa, mansão abandonada. Deixa o bolo saber. Ou é declaração de utilidade pública, ou você tombou aquela merda, o dono não se interessa mais. O cara não paga imposto, ou tá 30, 40 anos do inventário aquilo. Por isso que o bolo está aí. Aqui na Avenida Paulista tem aquele célebre ali, antes no quarteirão anterior do Conjunto Nacional. Tem um casal, então São Paulo inteiro tem. Depois ele se interessou pela história da mulher que ali habitava. Sim, tem o casarão. Ô, Pavinato, você usou uma expressão. Você usou uma expressão interessante, responsabilidade jornalística. Irresponsabilidade. Você acha que a forma da pessoa querer passar, querer dar exclusiva na internet, passar a narrativa, não só nesses casos assim, policiais, tanto quanto política, você acha que é uma doença hoje aqui do país? Não é uma doença do país, é uma tendência, porque antes a gente tinha os jornalísticos das emissoras que iam 1, 2 vezes por dia ao ar. Então você tinha o tempo da edição, de preparar, de fazer o roteiro, de entrada dos VTs. Você tinha os jornais, as revistas impressas. Então você tinha o tempo de debate, você passava por editorial. Hoje, como é que um site sobrevive de jornalismo? Por clique. É tudo número de clique. Então você precisa estar produzindo muita coisa a todo momento. Manda atenção. Então você requenta coisa velha, você coloca qualquer coisa e isso passa, né? Não tem mais peneira. Então, mas um podcast... Isso é um problema mas você sério. acha que o podcast, ele entraria nesse... Eu acho que o podcast, ele meio sai dessa linha, né? Porque tem muito podcast de crime. Fala de o cara, ele copiou os americanos. Ele Ele muito lá nos Estados Unidos. O cara, ele deve ter copiado. Aqui muito copia americano. O ID. Não é? Você copia muito de coisa americana. Tem essa, mas veja... O Ivan Mizanzuki, ele fez esse podcast no Projeto Humanos, das 7 pessoas que foram presas injustamente no caso Evandro, lá de Guaratuba, no Paraná. Tem um documentário. Pô, foram presos sem ordem judicial, sem investigação, ficaram mais de uma década presos. A filha foi estuprada na frente da mãe, a mãe foi estuprada na frente da filha. Que horror. Eles eram torturados dentro da cadeia. A filial da Rede Globo foi lá. Eles estavam sendo espancados para dar
entrevista para a Rede Globo. Aí eles chegaram e falaram para a jornalista, a gente está sendo espancado. E a jornalista fala, não foi isso que eu vim cobrir. Eu vim cobrir aqui que vocês estão comendo o coração. Vocês comeram o coração do menino. Aí bateram na frente da jornalista e eles falaram isso, tudo para vender, tudo para vender. E eles ficaram anos a fio, presos, sem julgamento, sem absolutamente nada, num crime político, um dos episódios mais bizarros da justiça brasileira, esse caso de Guaratuba. Tem um documentário. Tem um documentário, Caso Evandro. Eu não vi, tem 9 episódios. Muito triste. E o Ivan Mizanzuki, o que ele fez? Ele revisitou essa história, mas ele se pautou por todos os documentos disponíveis, ele achou provas da tortura. O ex-ditador do Paraguai tem uma casa de veraneio em Guaratuba. O Stroessner? O Stroessner. Eles faziam a tortura no porão da casa do Stroessner em Guaratuba. Tocava Amado Batista no andar de cima. Você ouvia os caras em afogamento mecânico, apanhando, voltavam ofegando. Ele conseguiu as fitas. Então ele fez uma investigação muito séria. Ele conseguiu a autorização de todo mundo. Agora ele fez uma coisa romanceada. Ele falou, eu quero fazer alguma coisa romanceada. Mas você não pode romancear uma vida real. Só tem uma... Sim, por mais abjeto que tenha sido a conduta dela com a empregada nos Estados Unidos, por mais réprobo que ela tenha feito, eu não posso colocar a vida dela em risco. Sem ter prova. Eu não posso fazer justiçamento, claro. E outra... Bastava ele fazer uma consulta no FBI para saber que ela não era procurada. Bastava ele tirar uma certidão negativa dela lá nos Estados Unidos para ele saber que a informação dele estava incorreta. Ele foi até os Estados Unidos procurar o marido dela com uma câmera escondida. O marido dela que já foi preso, cumpriu a pena, está trabalhando, tocando a vida, pagou a multa para o Estado, pagou a indenização para ex-empregado e foi lá na empresa que ele trabalha, filmá-lo para ultrajá-lo, para fazer humilhação pública. Ou seja... É um pastelão. Mas peraí, vamos fazer o break só para pro Reginaldo. É isso? Jovem Pan, Rede Jovem. Então, pro Reginaldo, só pro Reginaldo. Só pra ele. Reginaldo é top. Vamos fazer um break agora. Continuamos aqui na TV Jovem Pan News. Vai lá, Reginaldinho. Segura o trica aí, Reginaldo. Muito bem, estamos de volta aqui. Para você que está na TV, o rádio está num breakzinho, mas a gente continua aqui. Aula, hein, Pavinato? Olha, você é professor, você é professor de direito de que matéria? É direito civil. Chato, hein? Pois é. A gente prefere o criminal, né? Muita gente dormindo na você sabe que eu trabalho com direito criminal. A minha área acadêmica é psiquiatria aplicada em direito de capacidades, a teoria das capacidades, né? Então toda a minha carreira acadêmica. Mas esse caso aí, amanhã é amanhã. Amanhã esse caso inteiro no programa aqui do Pavinato na TV Jovem Pan, 16 horas. A prova de bala. A prova de bala. Ele tá dando um pequeno spoilerzinho aqui para você acompanhar amanhã ou na Panflix também. Ele fica disponível aí em streaming. Desculpa falar, mas eu tô um pouco preocupado se você não tá sendo leviano, e com todo respeito eu tô usando a palavra leviano, porque foi noticiado em vários lugares essa história da mulher, tá? Com provas, segundo eles, até da história da FBI. Da onde você tirou essa... Como que você comprova o que você tá falando é verídico também? Sei que é uma sacanagem com a pessoa, obviamente. Sim. Mas, porra, veio aqui o delegado, tiraram os cachorros lá da casa da mulher. Não, eu sei. Falaram que ela abandonou a mãe em 3 meses. Surgiu no podcast. Não, isso eu já sabia. Todo mundo foi atrás desse podcast. Perfeitamente. Desse maluco aí. Que ela dá Folha, que o cara fez o podcast. E depois veio Cidade Alerta, os jornalistas falando... O que você tem de prova? Não, claro, eu tenho a certidão negativa do FBI. A lista de procurados é pública, porque eles são procurados, obviamente. A lista histórica também. Ela não está na certidão, na ficha da capivara do governo americano, não tem nada. Eu tenho aqui, depois eu mostro para vocês, eu tenho documento aqui no telefone. E funciona assim a persecução criminal nos Estados Unidos. Tem a jurisdição dos estados. Lá cada estado tem suas leis penais, diferente daqui. Federal. E tem o US Code, que é o código das leis federais. Como ela era uma imigrante ilegal, a vítima, quem fez essa investigação foi o FBI. Porque ele foi provocado por uma advogada que era amiga da mulher que encontrou a vítima nessa situação análoga. A empregada. A empregada foi escravizada. Ela levou uma empregada brasileira lá e ficava no porão, era meio zoado. Exato. Né? E meio parece escravo. que o marido foi preso e ela fugiu. Exatamente. Não, aconteceu o seguinte, quando ela conhece essa
a empregada sai de casa, os dois viajam, os dois vêm pro Brasil, tá? O René Bonetti e a Margarida Bonetti, perfeito, que é a mulher da casa abandonada. Ela, saindo, ela se encontra com o pessoal da igreja, lá da comunidade jesuíta, lá de Washington. E aí, uma mulher se compadece da situação dela e leva adiante até que ela consegue que o FBI investigue. Mas como é que funciona a lei? Nos Estados Unidos, como no Brasil, os crimes prescrevem. Só que é de forma diferente. Crimes capitais como homicídio não prescrevem nos Estados Unidos. Não há prescrição para homicídio, por exemplo. Você matou, você pode ser processado, julgado a qualquer momento. Os outros crimes têm a prescrição. E no US Code, no título 18, parágrafo 3280, a gente tem a regra geral da prescrição, que é: prescreve em 5 anos um crime, ninguém pode ser mais processado, condenado e cumprir pena se depois de 5 anos do cometimento do crime não houve um indiciamento formal. O cara não achou algo indiciamento que pudesse... formal. O indiciamento formal acontece depois da investigação. O FBI começa a investigar em 98. E de 98 para frente, ela não volta mais para casa dos Bonetti, a vítima. Em 98, o pai da Margarida Bonetti morre, da mulher da casa abandonada. E ela vem pro Brasil e não volta mais para os Estados Unidos. Isso falaram que inventaram, que ela inventou essa história. Não, tem a certidão de óbito do pai dela. Tem aqui, tá? Tem aqui. Eu pesquisei tudo, documentei tudo antes de falar. Não, claro. Ele morre em 98, tem a certidão de óbito. Isso é público, são documentos públicos, são certidões. Qualquer um pode ter acesso. Não é nenhum mistério. É só você requerer em cartório. Tá bom. Morre em 98, ela vem pra cá, ela não volta. O FBI termina a investigação em 2000. Então ele indicia a Margarida e o René, o marido, em 2000. Ela é indiciada, mas ela não está nos Estados Unidos. Então ela não entra na categoria de fugitivo. Porque para o fugitivo, parágrafo 3290 do US Code, o fugitivo não corre a prescrição. E o fugitivo é só aquele que não comparece em juízo ou aquele que foge da condenação da justiça. Mas ela foi indiciada, ela já estando no Brasil. Então ela não saiu dos Estados Unidos depois de ser indiciada. Ela saiu antes, então o crime para ela já não chegou o oficial de justiça. Eu sei, mas o que poderia ter acontecido. Mas o cara foi preso. Você que está acostumado o marido foi a fugir do oficial de justiça. Claro. Você entra por trás. Deixa uma outra advogado que ele deve Uma pergunta rápida sobre outro tema. Vamos lá. Não, que outro tema, pô? Que outro tema? Você tá louco? Não, é só o programa de amanhã. Volta pra lá. E o Roberto Carlos? Tem uma coisa aqui que tem uma falha no seu argumento. Vamos lá, falhas. O marido foi preso pelo FBI. Não, ele foi preso pela justiça. Depois do júri. Por exato. qual crime? Ele foi preso pelo... Exatamente. Ele não foi preso pelo crime de redução à condição análoga de escravo. Ele foi preso pelo crime de trazer, manter e abusar de imigrante ilegal. A redução à condição análoga de escravo no US Code, ele está no parágrafo 1582 a 1591. Ele foi preso pelo parágrafo 1324. Entendi. Bom, ele acolheu um imigrante. É isso, né? Acolheu, obteve ganho financeiro com o migrante e colocou a saúde dele e a vida dele em risco. A condenação dele foi com base no parágrafo 1324. Então vamos lá, tudo isso aí o cara foi fazer. Eu tenho os documentos aqui, tá? Sentença, recurso, amanhã você vai poder acompanhar. Eu e a Carla vamos estar falando disso. A prova de bala, 4 da tarde, você vai ter toda a documentação, tudo isso que é uma história que foi usada num podcast e foi romanceado. Foi romanceado para ter. Mas, e você falou com o cara ou não? A gente convidou para prestar esclarecimentos, mas não houve resposta. Quem é o ser humano? Quem é o Não, até hoje, né? Isso a gente falou disso desde a segunda-feira. Né? Então, mas isso aí é furo, então. Porque até então tem a mulher lá, foi tirar o cachorro dela. Isso. A polícia. Pois é, e começou-se até a falar de que a família estava praticando abandono de incapaz contra ela porque ela é doida, né? Mas acontece o seguinte, esse é o mesmo problema da Cracolândia hoje, que vocês estavam falando com o Nico aqui. Em 2016, o PT aprovou uma das legislações mais canhestras, bizarras,
que o mundo já viu, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei de 2015, entrou em vigor em 2016. O que acontece? É uma lei boa para o cara que é deficiente físico, o cara que é deficiente auditivo, mas ele coloca no mesmo círculo, na mesma classificação, o deficiente mental. Então ele fala que o deficiente mental, ele é plenamente capaz, ele é juridicamente absolutamente capaz. É por isso que no Brasil hoje não pode mais ter interdição forçada. A pessoa tem que falar, olha, eu preciso de ajuda, eu quero me tratar. Então, a partir de 2016 no Brasil, olha que bizarro, uma pessoa em coma, em estado vegetativo, ela é plenamente capaz. Uma pessoa esquizofrênica é absolutamente capaz. Uma pessoa assim, possuída pela pombagira, ela é capaz. Ela pode assinar contratos, celebrar acordos, fazer contrato societário, abrir uma empresa. Ela era o que antes, relativamente? Ela era. Ela você era tem um incapaz, você tem passível um incapaz da declaração de incapacidade ou incapacidade relativa pelo juiz. Mas agora, depois desse estatuto, não. E o Congresso sabe tão pouco das coisas que ele aprova que meses na sequência ele aprovou um novo Código do Processo Civil que deu ao Ministério Público a oportunidade de requerer a declaração de incapacidade relativa. Então a matéria é uma bagunça. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pois não. Que você ele é bom, ele é especialista. Sim. Esse negócio da lei, que é a consequência da lei, não é? Porque às vezes vem uma lei que você fala, pô, essa lei é boa, mas a consequência dela acaba prejudica, porque as pessoas ficam sem a proteção do direito, né? Para que você declarava a incapacidade de alguém? Para tolher alguém, não, para proteger. Uma pessoa que sofre de uma severidade, uma doença mental severa, que ela está passível a ser abusada, a fazer maus negócios, a dilapidar patrimônio, a morrer de fome. Sim. Né? Então, o regime das incapacidades no Código Civil sempre foi com o intuito de proteger a pessoa com transtornos e déficits cognitivos. Mas depois que vem e fala assim, é o movimento antimanicomial da esquerda, né? A loucura é um preconceito social, a loucura é uma maneira de você controlar os indesejáveis, aquela loucura toda, a loucura contra a loucura. Então fala assim, então liberta-se todos os loucos, fala assim, agora é cada um por si. É cada um por si. Por exemplo, uma pessoa que sofre de uma doença mental, uma menina oligofrênica, vamos imaginar, com 20 anos, com seio formado, com hormônio a 1000, né, 20 anos, no auge da produção hormonal, mas com a evolução da idade mental de 7 anos. Ela tem oligofrenia. Antes, a família podia pedir a tutela dessa menina para que ela, por exemplo, não engravidasse, para que essa menina amarrasse a trompa, para que ela fosse interditada para certos atos da vida civil. Hoje não. Hoje, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, defende-se até a liberdade sexual de uma mulher oligofrênica. E quem é que vai cuidar da criança depois? Que seria? Então, mas, por exemplo, você vê que... Oligofrênica é a pessoa com 20 anos, ela tá lá com seio linda, tal, no ápice do hormônio, mas a idade mental dela é 7, 8 anos. Idade mental. Agora, me fala uma coisa, doutor. Então, por exemplo, esse negócio da Cracolândia, de não poder ter... Isso. De não poder ter a internação compulsória é justamente isso. Sim. O cara que está na Cracolândia, ele é um nóia, ele perdeu a noção, mas se ele não falar, eu quero me internar, ninguém mexe com ele. Veja como a gente tem um problema de excesso de lei no Brasil. A gente tem esse estatuto que fez esta cagada. Depois a gente tem o Código de Processo Civil, que revogou, sem revogar o estatuto e permitiu o Ministério Público mover esses procedimentos de interdição. E depois, em 2019, tem a lei recente, ela diz que no caso de vício em droga, por exemplo, a internação pode ser compulsória a pedido da família. Sim. E aí você vai levar isso para a justiça. Qual lei você aplica? O juiz faz unidunité, meu amigo. Então esse excesso de lei, você faz com que nenhuma delas seja aplicada.